monge lê a Bíblia e ela fala com ele, ela o desafia e ele desafia a igreja. A igreja é transformada, o mundo é transformado, traz de volta valores esquecidos. A reforma nos deixa uma herança, mas também nos deixa desafios. A nova série de mensagens em comemoração aos 500 da Reforma terá como tema Reforma 500 anos, heranças e desafios. Dia 15 de outubro, valores que não mudam, 4 solas. Essa então é a nossa série, Reforma 500 anos. Agora que estamos nos 500 anos da Reforma, nós nos desafiamos a meditar sobre esse tema, heranças e desafios. E como introdução e como abertura para o tema de hoje, eu gostaria de lembrar do nosso tema, que o tema do dia de hoje ele vai falar sobre valores que não mudam. E nós colocamos ali 4 solas, que durante essa pregação, para você que esse é um termo estranho, vai conhecer um pouco melhor. Você vai ver que também há uma abertura que pode ser ou 4 ou 5 solas, que nós assim poderíamos dizer. Mas nós vamos estar trabalhando o tema então nessa noite a partir desse assunto, valores que não mudam, 4 solas, uma herança que a reforma nos deixa. Tem uma música do grupo Vencedores por Cristo chamada Ajuntamento, que ela diz assim: Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o teu amor, Deus bendito Rei e Salvador. Esse é o refrão da música, e essa música normalmente nós cantamos nos encontros de pastores, nos encontros de obreiros, cantamos em alguns encontrões, em reuniões maiores da igreja. Quando se reúne o povo de Deus, a gente celebra e canta com muita força esse refrão que nos diz que Deus, Ele é esse Senhor de toda a glória, que sempre Ele foi assim e que no correr da história Ele revela o seu amor. E ao olharmos para a reforma como um presente, como uma herança, é mais um momento onde nós percebemos de como Deus de fato se revelou e revelou o seu amor no correr dessa história. Só que eu não sei se você já se perguntou por que o nome, e por que a gente fala em reforma. Olhando para a nossa língua portuguesa, reforma tem o significado de devolver à forma aquilo que aos poucos perdeu a sua forma original, que deformou. Quando algo que tem uma forma deforma, nós fazemos uma reforma. E nós estamos tratando aqui de uma reforma que aconteceu há 500 anos na igreja. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo tinha uma forma. Com o tempo ela perdeu essa forma, ela começou a deformar. E esse momento foi um momento essencial onde ela mais uma vez reformou. Tentou e trouxe de volta a forma de coisas que se perdiam. Mas se pensar então um tema de 500 anos atrás, pensar nesse tema da reforma, a gente tem que voltar um pouco mais. Qual era a forma dessa igreja? Eu convido você a ler um texto comigo da Bíblia, que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Do versículo 6 até o 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 até 11. Um texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. E nesse texto ele diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.
Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Até aqui o texto para a nossa leitura e para a gente começar a pensar nessa forma que tinha a igreja. A igreja de Jesus Cristo nasce logo após a sua ressurreição. O mundo tinha uma forma, a história de Deus com o seu povo já tinha uma forma, que era a forma de que, desde o início da humanidade, desde que o ser humano foi expulso do paraíso, Deus tenta de alguma forma resgatar esse ser humano. E Ele traz profetas, e Ele traz a lei, até que nem um sacrifício, nem uma lei, nada consegue conectar de novo o homem com Deus, e vem então o sacrifício do Messias. Deus se torna homem, se torna um de nós, e vive por nós, e morre por nós, e ao morrer na cruz, Ele ressuscita, e ao ressuscitar, Ele já, naquela história que Ele tinha construído com seus discípulos, Ele deixa o legado que os discípulos iam ser aqueles que dariam sequência para a história de Deus, para a história do amor de Deus com a humanidade. Aí nós entramos em Atos dos Apóstolos, quando nos mostra aquilo que acontece com aqueles discípulos que estavam com a missão de levar o Evangelho, com a missão de dar sequência à história de amor de Deus com a humanidade. Esses discípulos estão reunidos, e no capítulo 2 de Atos vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus desce, aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus falou através de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo falou para os seus discípulos que era necessário acontecer, para se cumprir profecias do Antigo Testamento, que seria a presença real de Deus para a construção da história de Deus com o seu povo, acontece em Atos. E ali começa uma igreja muito simples, mas que fazia um barulho tremendo. O relato de como funcionava essa igreja, a forma dessa igreja, nós temos ali em Atos capítulo 2, versículos 42 e seguintes, que vai nos falar que eram pessoas que viviam em comunhão, que partiam o pão de casa em casa, que tinham um relacionamento de alegria, de simplicidade, de singeleza de coração, que contavam com a simpatia das pessoas, e que Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que nasce de bastidores, uma igreja que nasce de periferia, uma igreja que nasce de pessoas simples, é uma igreja que vai ganhando uma forma, a forma que Deus tinha para o seu povo. Uma igreja que refletia aquilo que Deus refletia através do seu povo, que oferecia o amor que Deus oferecia através do seu povo. E essa pequena igreja começa a tomar então essa forma, e aonde eles chegavam, nessa simplicidade, nesse agir de Deus no correr da história, eles iam marcando a história de pessoas, e ela fazia um barulho tremendo, a tal ponto que lá em Atos, num certo capítulo vai dizer assim: aqueles que causaram alvoroço no mundo inteiro chegaram aqui. Chegaram os discípulos de Jesus. E por que eles causavam alvoroço no mundo inteiro? Porque eles eram um movimento imparável. Quando a perseguição começou a acontecer sobre eles, cada sangue derramado era como uma semente que brotava mais um monte. Inclusive aqui entra a história do apóstolo Paulo, que foi alguém que consentiu na morte de Estevão, que era um discípulo fiel de Jesus, um diácono da igreja, que foi morto com a aprovação do apóstolo Paulo, que até então era um perseguidor de cristãos e se chamava Saulo. E esse homem então consente com a morte de Estevão, até que depois, no decorrer da sua história, ele tem um encontro com Deus, e Deus o chama para andar com ele, e ali então Paulo começa essa caminhada, e vai sendo o primeiro missionário que rompe com as fronteiras do judaísmo, e leva o evangelho para todas as pessoas, que vai trazendo desafios da igreja a se reinventar, nessa forma que elas tinham, porque agora a mensagem estava alcançando o mundo que eles conheciam. E o apóstolo Paulo então aqui está escrevendo o que era essa forma que ele já via ali. A igreja já começava a sofrer com as deformações. As pessoas começavam a olhar e diziam: bom mesmo, e eu sigo mesmo é o Apolo que é o cara, o Apolo é que sabe. Outros diziam: não, eu sou da turma do Paulo, o Paulo é mais legal, o Paulo tem mais jeito para levar a missão. Não é assim. Aí de repente o apóstolo Paulo vem e diz assim: que Apolo, que Paulo que? Tem nada disso aqui não.
Eu plantei, Apolo regou, mas quem faz o crescimento é Deus que faz crescer, não somos nós. Só que aqui ele coloca algo que fazia parte da forma dessa igreja e que é bem importante, que ele diz assim, só tem um alicerce nessa igreja, e ninguém pode lançar outro alicerce, porque o alicerce dessa igreja é Jesus Cristo. Interessante que Jesus já havia falado lá em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve e pratica a palavra, ele é semelhante a uma casa firmada sobre a rocha, que pode vir nuvens, chuvas, que vem tempestades, e aquela casa não se abala, aquela casa não é destruída, porque ela tinha uma construção sobre a rocha. E o apóstolo Paulo afirma mais uma vez, essa igreja que vocês estão vendo, ela é uma construção que tem uma rocha, ela tem um fundamento, e esse fundamento é o mesmo e único que faz ela crescer, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a base da igreja. E assim essa igreja ia sobrevivendo naquilo que parecia frágil, mas contando com a força de Deus, enfrentando seus desafios naturais, de pessoas que se desviavam do evangelho, de heresias que tentavam entrar na igreja, mas uma igreja que ia permanecendo fiel e que era muito perseguida. Era uma igreja que era acostumada com a perseguição. E ela viveu assim até mais ou menos o ano de 300. Até o ano de 300 a igreja permanece saudável, fundada na boa doutrina, na palavra, nessa comunhão, nesse avanço do evangelho, onde cada cristão se entendia como um testemunho vivo de Jesus e que dava a vida por ele, que se fosse necessário morria por ele. E assim o evangelho é sendo divulgado. Porém, alguns fatos, e agora eu vou passar alguns fatos históricos, que nos ajuda a entender como a igreja foi pegando esse caminho da deformação. No ano de 300 acontece a conversão de Constantino, e a fé cristã passa a ser a religião do imperador. Uma igreja de periferia, uma igreja de bastidores, uma igreja perseguida, começa a ganhar a simpatia dos poderosos. Até que, ao decorrer dessa história, a partir de Teodósio, ela não é mais só a religião do imperador, mas a fé cristã se torna a religião do império, em 380. E de fato, então, agora, em vez de ser uma igreja que era tempero no mundo, que era uma igreja que era o sal da terra, que era uma igreja perseguida, agora ela fazia parte da igreja dos poderosos. E todos eram obrigados a ser dessa igreja. Não era mais uma convicção e uma expressão de fé, o viver com Cristo. Era uma condição de todos que estavam debaixo daquele império. E aqui começa então a tomar um rumo da igreja, e eu vou citar alguns fatos de práticas e doutrinas que foram entrando na história dessa igreja. Por exemplo, no ano de 300, a igreja começa a realizar oração pelos mortos. No ano de 375, ela adota a veneração aos anjos, aos santos mortos, ela começa a confeccionar e usar imagens. No ano de 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório, e hoje eu ainda estava com o privilégio do Léo que faz doutorado em História, acho que está aí do culto, ou está lá com as crianças, Ira? Está lá em cima? O Léo que faz doutorado em História está lá, e a gente pesquisou dado por dado desse, conversou sobre eles, para ver se de fato eles tinham uma verdade aqui, e nós falamos que a maior destruição e que a maior heresia que entrou na igreja foi quando a igreja, então, ela criou em reuniões, em estudos, a doutrina do purgatório, que ela dizia que entre o céu e o inferno existia um meio termo ali, que era um lugar que depois que você morria, você esperava, e que talvez ainda tivesse uma chance, que ainda ficava meio numa sala de espera, assim. E aí entra essa doutrina para a igreja, e também no ano de 600, os cultos começam a não mais ser na língua do povo, mas na língua em latim. A fé que era uma fé palpável, uma fé compreensível, uma fé que você recebia ao ouvir a palavra, agora se torna uma fé de ir a um lugar. E as pessoas começaram a ir à igreja sem conectar com o que estava sendo falado, porque nem era uma língua que eles entendiam, mas o rito, o ato de ir à igreja era o que ia formando a igreja daquela época. E as pessoas, a partir do ano de 600, então, nos seus cultos, tinham cultos em latim. E também nesse mesmo ano, em 600, começam a ser dirigidas orações para Maria como mediadora entre os homens. O que durante 600 anos foi verdade numa igreja, o único mediador entre Deus e seu povo é Jesus. No ano de 600, na religião do império, começam também a orar a Maria
entendendo que ela também tinha como levar nossas orações até Deus. No ano de 607 é instituído o papado romano, onde um homem é instituído e um líder é instituído tendo um poder a mais diante do poder da sociedade. E esse poder concedido a ele é um poder que faz dele um homem que, ao olhar das pessoas, estava mais perto de Deus do que a maioria dos outros. Era o homem representante de Deus na terra, quando que a missão de Cristo dizia, e a palavra de Cristo dizia que todos são representantes de Deus na terra. E entre os dados que começam a seguir preocupantes e deformantes na igreja, nós temos, por exemplo, 995, quando o Papa João XV ordena a canonização dos santos. Agora, então, também os santos se tornam mediadores entre Deus e os homens. No século XII, vem também uma mancha na história da igreja, que é instituída pelo Concílio de Verona, a Inquisição, onde a igreja julgava e analisava casos de pessoas que tentavam colocar heresia na igreja, e condenavam ou absolviam essas pessoas, chegando ao momento que algumas pessoas, pela sua teologia e doutrina errada, infelizmente, e faz parte da história dessa igreja, foram mortas pela sua compreensão errada do Evangelho e da fé. O período da Inquisição foi um período, então, onde a igreja também fez isso. Em 1215, a confissão de pecados, que tinha a ver com Deus, passa para a mão dos sacerdotes. E o pecado perdoado é o pecado confessado, seguido de penitência. Você confessa o seu pecado e o sacerdote diz: muito bem, você fez isso, então você paga fazendo 10 orações dessa maneira, rezando 10 orações desse jeito, 20 desse jeito, depois disso você está perdoado. Aquela teologia pura que nos dizia que o perdão é unicamente e a exclusividade de uma confissão sincera diante de Deus, passa para a mão do sacerdote e para o cumprimento de penitências. E depois, em 3 concílios e uma longa discussão, em 1274, 1438 até 45 durou esse concílio, alguns anos. E a terceira parte desse concílio foi de 1545 a 1563. E a igreja ali reunida decide então e afirma o purgatório, que antes começou a ser uma teoria, começou a ser algo dentro da igreja, agora passa a ser um dogma. O purgatório é uma regra de fé para todos os cristãos. No século XVI, então as heresias que vinham acompanhando a igreja, essas distorções daquilo que começou numa fé genuína, experimentada na experiência com Deus, com a sua palavra e com a vivência da comunhão, essa fé que já estava tão entulhada, essa doutrina que já estava tão cheia de coisas, ela chega ao auge, quando o Papa Leão X assume o poder. E o Papa Leão X, ao assumir o poder, tinha o desejo de construir uma basílica de São Pedro faraônica, uma catedral, em tempos de extrema pobreza. O pastor Daniel comentou um pouco sobre isso também. Em tempos de extrema pobreza, começa a haver uma rigidez sobre as pessoas, e a maneira de conseguir tirar dinheiro dos pobres é de dizer que, para sair do purgatório e para chegar aos céus, ou para garantir a sua vaga dos céus, não é mais a fé em Jesus Cristo que faz isso, não é mais uma experiência de fé que faz isso. O que faz isso é você comprar um documento chamado indulgência papal, onde o Papa assinava de próprio punho a tua salvação. A entrada para o céu passa a estar nas mãos e na assinatura de um Papa em um documento. E uma igreja que se distanciou tanto dessa verdade de Deus, começa a experimentar essa realidade, esse período considerado, esse período da Idade Média considerado o período das trevas, um período onde nós temos informações obscuras e desesperançosas sobre o agir de Deus nessa história. E nós vemos então o mundo olhando para uma igreja, e uma única igreja que estava dessa maneira, sem a palavra de Deus, sem pessoas com acesso à palavra de Deus, sem a correta doutrina do que trazia salvação, sem uma correta e uma forma possível de buscar a Deus e ter acesso à sua palavra. Nisso surge de forma muito simples e silenciosa, que foi fazer barulho lá na frente, um monge agostiniano, que já foi falado durante as 2 semanas aqui bastante sobre a história de Lutero, mas esse monge então surge e era alguém marcado pelo seu tremendo medo desse Deus que era juiz, desse Deus que ele aprendia
naquela rigorosidade do seu tempo e naquela visão distorcida que se trazia sobre Deus, ele percebe esse Deus juiz e ele quer fazer de tudo para alcançar a salvação. A pergunta da sua vida é: como eu me livro de um Deus tão rigoroso, se eu sou tão falho assim? E ele faz isso de diversas maneiras, ele exercita e com muita força essa confissão, e até que chega um ponto que o seu confessor diz: eu não aguento mais. Eu imagino que ele diz, tá? Esse é o meu acréscimo. Mas ele diz: vai estudar a Bíblia, vai, a gente libera a Bíblia para você. Nesse tempo a Bíblia não era acesso ao povo inteiro, como nós já vimos, somente alguns sacerdotes tinham acesso a ela. E Lutero, então, como professor, como teólogo, tem acesso à palavra de Deus e descobre aquela preciosidade que foi da semana passada, quando nós vimos que Lutero descobriu aquela verdade de que o Deus que antes ele entendia como vingador e mau, é um Deus que o ama. É um Deus que diz que a sua justiça é pela fé. É um Deus que diz que, de fato, aquelas obras que tanto atormentavam Lutero por nunca alcançar a salvação, não deveriam ser um peso nas costas dele, porque o verdadeiro peso Cristo já tinha carregado por ele. O verdadeiro peso estava nas costas de Cristo, e Cristo por graça recebia aquele homem. E aquele homem começa a causar uma revolução, porque ele olha para a forma inicial e escreve um documento lembrando dela. Nós estivemos no congresso em São Paulo, eu, pastor Daniel, Grazi, Katz, Osmari, Kiko, mais alguns da comunidade lá em São Paulo, e lá, ao contar a história de Lutero, o pastor Jonas Madureira dizia que Lutero, no dia 30 de outubro, ele fez o que lhe era comum fazer: ele pregava, ele estudava teologia e ele debatia sobre temas polêmicos. No dia 31 ele fez isso também, no dia 1º de novembro, provavelmente ele também fez isso. Até que um dia aquele documento, que foi mais um documento de discussão entre tantas pessoas que já tinham falado, cai na mão da imprensa. E pela primeira vez na história a imprensa funciona. Lutero escreve um texto simples no seu Facebook e todo mundo compartilha. E aquela mensagem começa a se espalhar. E as pessoas começam então a ter acesso naquele texto na sua língua original. E começa esse longo processo da reforma, onde a igreja toma uma forma, onde de novo Cristo é descoberto como aquele que alivia os pecados. Lutero, ao falar sobre Jesus Cristo, ele diz: o pecado só pode estar em 2 lugares. Ou ele está com você pendurado sobre o seu pescoço, ou ele está sobre Cristo, o Cordeiro de Deus. Se estiver pendurado nas suas costas, então você está perdido. Mas se estiver sobre Cristo, estará livre e salvo. Escolha o que preferir. E ele traz para as pessoas essa lembrança de dizer: quem tira esse nosso peso, quem traz de nova forma para essa igreja, é aquele fundamento que por alguns momentos pode ter sido entulhado, mas ele está lá. O Senhor da glória mais uma vez entra e move na história. E aqui nós chegamos no tema de hoje, que é onde daí a gente se pergunta: por que então 4 solas de valores que não mudam? Porque em tudo que foi abalado, a igreja daquele tempo tinha uma noção: existe algo que nunca pode sair da igreja, existe uma doutrina, existe um valor, existe um pilar, existe um fundamento que não pode ser abalado, e que toda a teologia cristã, toda a prática de uma igreja, tudo que nós estudamos, tudo que nós cremos, tudo tem que passar por alguns fundamentos, que são valores imutáveis. E nesses valores nós unimos todas as igrejas, nesses valores se une tudo que é certo ou errado na palavra de Deus. São valores que reformadores como Lutero, Calvino e Zwinglio, eles concordavam de que aqui estava a base, aqui estava o fundamento para a igreja. E eles falam de 4 temas, na verdade eles falam de 5 temas. Só que na pesquisa fica difícil entender por que Lutero só usa 4. A explicação que tem é que Lutero falava nos 5 solas, mas ele trabalhou os 4 primeiros. O que são esses fundamentos inabaláveis na igreja? Primeiro deles, solus Christus, somente Cristo. Segundo, volta ali, sola Scriptura, somente a Escritura. Terceiro, sola gratia, somente a graça de Deus. Quarto, sola fide, ou seja, somente a fé. E o quinto fundamento, somente a Deus toda a glória. Então agora, dando uma olhada, o primeiro fundamento, que é inabalável até o dia de hoje,
que sempre deve ser a nossa regra, a nossa inspiração, tudo aquilo que nós somos como igreja, toda a forma que nós temos na nossa espiritualidade, naquilo que nós vivemos e experimentamos da fé, tem que estar dentro dessa base. E o primeiro deles é de afirmar somente Cristo. A igreja católica, a igreja cristã de todo aquele tempo, ela afirmava que junto com Cristo haviam outros que faziam mediação, haviam outros que nos davam acesso a Deus, havia outras maneiras de alcançar a salvação, e os reformadores vêm e dizem: não, é somente Cristo, só por Ele, só nele nós encontramos a base para a nossa fé, só Ele é que nós devemos olhar, só Ele é que nos traz a salvação, tudo que nós fazemos tem que se reverter em olhar para Ele. Tem o professor Ennio Miller que ele diz assim: de Deus nós só podemos saber o que Ele próprio nos revelou, e Ele revelou a si próprio. Jesus é o rosto de Deus para nós, e as Escrituras contêm o registro desse rosto. As Escrituras nos mostram que de fato é somente Cristo, e mais nada, é somente Cristo. Lutero vai dizer: quem quer conhecer a Deus e pesquisar a seu respeito, sem correr riscos, olhe para dentro da manjedoura, e você vai aprender bem quem é Deus. Isso não será terrível, mas sumamente doce e consolador. Diante de tantas coisas que as pessoas podiam olhar para experimentar a fé, tanto desejo de novidade, tanto desejo de experiência, tanto desejo de querer mais e mais e mais de Deus, Lutero diz: quer mais de Deus? Olha para dentro da manjedoura, olha para Cristo, meu querido, olha para Cristo, ali você vai perceber que tudo que você precisa está ali. Olha para Cristo e descubra que em Cristo você encontra tudo que a humanidade precisa, todas as respostas, todo o consolo, toda a necessidade, tudo se encontra ali. Olhe para Cristo, ali está o que Deus revelou para nós. Até hoje esse fundamento é um fundamento para a igreja e sempre será. É somente Cristo. Nós às vezes nos perdemos em meio a tanta novidade, em tanto desejo de experiência, em tanta enganação sobre nós mesmos, mas sempre a igreja tem que voltar e dizer: a igreja promove a Cristo, a igreja experimenta de Cristo, a igreja deseja Cristo, a igreja tem seu fundamento quando ela fala de Cristo. Nós falamos já há algum tempo na juventude, eu tenho dito, parece que hoje em dia a nossa tentação moderna é que ao levantarmos uma placa sobre Deus, nós arrancamos o D e o S, e a placa que nós levantamos para a nossa fé é o eu, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto, da maneira que eu quero, o que Deus faz para mim, como Ele é bom para mim. A pregação se torna quase uma autoajuda de dizer: é o que vai sair confortável para você. Não, os reformadores insistiam em dizer: é Cristo. Você tem que olhar para toda a Bíblia e você vai perceber que do primeiro versículo, quando nos diz no princípio, quando começa Gênesis, a última palavra de Apocalipse, que é a palavra amém, do primeiro ao último, a Bíblia toda grita, clama e anuncia que a história de Deus com a humanidade é marcada por Cristo. Cristo é o grito da humanidade desesperada precisando de ajuda. E Cristo é a resposta de Deus para a humanidade que precisa dele. Esse Deus que move no correr da história, Ele mostra o seu amor através de Cristo. Somente Ele é a base para toda a igreja. E nisso também nós devemos olhar para esse segundo fundamento que nos diz que tudo aquilo que nós de fato experimentamos de Cristo é aquilo que a Escritura nos revelou. Uma frase muito conhecida de Lutero nesse período da Reforma, quando ele estava diante das teses que ele escreveu, das palavras que então ele pronunciou. Lutero, ao falar sobre isso, ele falava então sobre a sua consciência, sobre a sua mente. Ele dizia: a minha mente, ela é a minha consciência, ela é cativa à palavra de Deus. Diante de todos os questionamentos e até das tentações de desistir dos seus argumentos, pela gravidade, que inclusive arriscava a sua própria vida, Lutero dizia: eu não posso negar, porque a minha mente é cativa à palavra de Deus.
A palavra de Deus é que orienta a minha vida, eu não posso ir contra ela. Eu não posso falar nada além dela. Quando nós olhamos para essa Idade Média, o período que a Reforma aconteceu, a Bíblia ela era valorizada, mas ela não era decisiva. As pessoas colocavam ela no mesmo nível da tradição, daquilo que acompanhou a história da igreja. A Bíblia tinha o mesmo valor disso aí. Os líderes da época também tinham o mesmo valor na sua opinião disso. E por estar presa a essa época, a Bíblia nunca era uma crítica à igreja ou à tradição da igreja. Essa parte sempre era anulada da Bíblia. O seu valor para criticar aquilo que acontecia não era válido. Para a nossa vida de fé, o testemunho bíblico, a verdade da Escritura é a norma para a conduta de fé e de vida. Esse valor que sempre esteve na história, mas que por muito tempo foi esquecido. Aqui nós olhamos já para o Antigo Testamento, quando acontecem as reformas de Esdras e Neemias, que o povo estava sofrendo como escravo, e Deus a reconstruir aquela nação, Ele traz de volta a palavra de Deus para a mão do seu povo, e diz de novo, nós vamos viver essas verdades que nós esquecemos, e que esquecer delas tanto nos fez sofrer. Foi a mesma coisa que aconteceu na reforma. A ausência da verdade trouxe um tremendo sofrimento. O conforto enganoso dos desejos, dos achômetros e das opiniões de cada um afastou eles da verdade da palavra, e isso custou caro. Lutero vem como um homem que diz, eu morro, mas eu morro por essa verdade. Lutero chegava ao ponto de dizer, a paz se possível, a verdade a qualquer preço. Se for possível, a gente vive em paz, mas se é para abrir mão da verdade de Deus, então vamos para a guerra. E ele teve muitos inimigos na sua história. Não é assunto para hoje, mas ao ler a história de Lutero, nós percebemos que ele arrumou muitos inimigos de pessoas que andavam com ele, porque ele sempre dizia, não, a gente tem que ir pelo que a palavra diz. E a palavra, ao falar com a gente, a palavra, ao falar sobre nós, ela sempre vai promover a Cristo. Não devemos colocar nada na nossa experiência tão válido quanto aquilo que a palavra nos diz. Se olharmos para os dias de hoje, as pessoas estão em busca de visões, as pessoas estão em busca de revelações, as pessoas colocam palavras e sentimentos e até profecias de homens no mesmo peso ou num peso maior do que a palavra para definir a sua vida. A Escritura é um valor que não pode ser abalado. Nós podemos até tentar fazer outras coisas, mas a resposta sempre final nós vamos encontrar nela. É a palavra de Deus que nos diz de fato o que importa. Um terceiro ponto, que daí também motiva Lutero, é perceber e beber de algo que as pessoas não bebiam mais, e que era uma oferta tão maravilhosa de Deus e único caminho para chegar a Ele. Somente a graça de Deus. A grande aflição das pessoas, que ainda é de muitas pessoas nos dias de hoje, é perceber a fé cristã como algo que eu faço para conquistar alguma coisa. E a fé cristã é a única fé daqueles que já receberam a conquista sem fazer nada. Meus queridos, o cristianismo é a única religião, e na verdade essa também era uma discussão nossa hoje à tarde, o cristianismo nem é uma religião, porque a religião significa aquilo que o homem faz, as práticas que você busca para se religar a algo, para alcançar algo, e a fé cristã é a fé dos alcançados. A graça de Deus nos alcançou, e chega a ser repetitivo no discurso de Lutero, as inúmeras maneiras que ele aponta e que ele mostra, e se nós olhamos a Bíblia, é repetitiva na própria vida do apóstolo Paulo, de nos dizer, não tem nada que eu faça que me aproxime de Deus, a única coisa que me aproxima de Deus é o que Ele fez, não é pelo meu merecimento, não é pela minha capacidade de acertar ou errar, mas é porque Deus vai além dos meus erros e me ama. É a expressão da fé cristã que nos diz e que não tem como ter semelhança com outras. Às vezes você já ouviu essa frase, eu vou lá num outro negócio que não é igreja, mas é parecido com igreja, né? Pode ser parecido, mas nunca vai ser fé cristã, porque a fé cristã é a única que vai dizer que você não precisa fazer nada para ser amado, que isso Deus fez por você. Todas as outras vão dizer, você sobe degraus para alcançar a iluminação, você paga com a sua vida, para quem sabe na próxima você melhorar, você faz coisas boas, para daí você ao conquistar algo. A fé cristã vai nos dizer, você é ruim, você não consegue, mas Jesus fez isso exatamente por você.
As outras religiões vão nos dizer, faça para ser amado. A fé cristã diz, não há nada que você possa fazer para ser amado. Mas porque você é amado, você faz. Eu quero mostrar um vídeo que eu acho muito interessante, que ilustra um pouco isso de como é a graça de Deus na nossa vida. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute! That is totally not fair! That's why it's called grace. Next. É a graça de Deus que nos salva. Lutero vai dizer em uma das suas orações: Tu, Senhor Jesus, és minha justiça, mas eu sou o teu pecado. Tu aceitaste o que era meu, o pecado, e me deste o que era teu. Aceitaste o que não eras e me deste o que eu não era. Na cruz, Jesus se torna aquele único e suficiente Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 vai nos dizer: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom, é presente de Deus. Essa é a realidade de todos nós. A graça que nos salva é presente de Deus. E ela acontece mediante a fé, que é o nosso último ponto então. Somente a fé. Entre esses valores, esses solas, esses somente, que os reformadores colocam, eles dizem um valor que nunca pode ser abalado na teologia e na prática da nossa vida cristã, é saber, é somente a fé em Deus que nos salva. A fé cristã é aquela admiração que nos leva a dizer: Jesus fez tudo, inclusive por mim. Eu não preciso e nem posso acrescentar mais nada a isso. Jesus nos convida a crer. E o caminho de dizer que nós experimentamos de Deus é quando nós, por fé, o aceitamos. É quando nós, por fé, abraçamos essa graça. É quando nós permitimos que pela fé ela seja um presente para nós. Na história de Lutero, diz que muitas vezes em suas crises ele
lembrava e ele riscava na sua mesa, eu creio. Essa verdade não era abalada nele. Eu tenho dúvidas, mas a fé em Cristo, aquilo que Cristo me oferece, eu creio, isso me é suficiente. E você pode crer e saber que não depende de nós, depende de Deus. Chegando para o final dessa mensagem, eu ainda cito uma última frase, que é quando Lutero fala sobre esse milagre da fé. O milagre da fé, pode colocar ela aí, por favor? É o próximo. O milagre da fé está no fato de que Cristo tira das minhas mãos a preocupação comigo mesmo, a fim de que elas fiquem livres para que eu administre serviços de amor ao próximo. A fé existe no amor. Como fica a nossa vida nessa história? Como fica o nosso agir nessa história? Como nós compreendemos aquilo que nós devemos fazer nessa história? E aqui tem uma boa explicação para isso. O milagre da fé é isso, que enquanto a gente luta por nós mesmos, pela nossa vida, pela nossa salvação, vai ser uma eterna frustração. O grande milagre da fé está exatamente nesse fato. A preocupação sobre mim mesmo, essa Cristo tira das minhas mãos. Essa Cristo mostra que cuida de mim e de você, para que a nossa vida seja administrada em saber que, como aqueles que são amados, nós podemos fazer algo. Esse é o convite de Deus para mim e para você, de dizer para mim e para você: você tem preocupações? Coloque ela no lugar certo. Castelo Forte, a música Castelo Forte, o hino Castelo Forte já diz: a minha força nada faz, sozinho eu estou perdido. Sim, coloque ela no lugar certo, para que a tua mão, para que a tua vida, para que aquilo que você fizer tenha o lugar certo na tua vida, de você entender que não é para conquistar nada, mas é porque faz parte daqueles que foram conquistados, aqueles que nesse momento da história experimentam e vivem o amor de Deus. Esse Deus que foi o Deus no correr da história, é o Deus que hoje nos convida a andar com Ele. Esse Deus que foi Deus no correr da história nos convida a olhar para o nosso tempo. E nós vamos ter a última semana da nossa série, vai ser de pensar sobre esse tema, os outros 500, o que fazemos daqui para frente. Mas os nossos desafios é de fazer diante das nossas experiências de fé, diante de tantas mensagens que ouvimos, diante de tantas igrejas, diante de tantas propostas, diante de tantos escritos. Como nós fazemos e como nós vivemos essa fé, sem perder aquilo que é a base, de dizer: na minha vida é somente Cristo. E somente Cristo é aquilo que eu creio baseado no que a Escritura me diz. E a Escritura me diz que eu sou salvo pela graça. E é um presente que eu experimento por fé. Que Deus assim nos abençoe nessa caminhada com Ele, de deixar Ele ser o Senhor na minha e na tua história. Esse Deus que ama e que faz a sua obra no correr da história. E está fazendo ela hoje mesmo. Amém. A nova série de mensagens em comemoração aos 500 da Reforma terá como tema Reforma 500 anos, heranças e desafios. 22 de outubro, um presente que afirma, batismo e ceia. Dia 29 de outubro, um chamado que inclui sacerdócio geral. Dia 5 de novembro, uma obra que segue, outros 500.